A palavra de Deus mostra que é possível, sim, os crentes serem hostilizados de modo exacerbado por não terem feito nada, apenas proclamado a verdade e feito bem. E isso deve nos alertar, temos que ficar atentos para isso. Eu fiz um pequeno parágrafozinho aqui, que diz assim: isso tudo mostra até onde os inimigos do cristianismo estão dispostos a ir na sua luta contra a fé. E sempre foi assim, sempre. Os inimigos da fé estão dispostos a ir longe nas suas medidas contra os crentes. Não se deixe enganar por sorrisinhos, não se deixe enganar por discursos de tolerância. Essa tolerância não se aplica ao cristianismo. Agora, é interessante observar um lado positivo disso tudo. E eu coloco aqui nesse parágrafo, que diz assim: o curioso, porém, é notar que tudo isso redunda em crescimento ainda maior do cristianismo. É importante nós não perdermos de vista que essa história que estamos estudando não é, a rigor, a história da perseguição da fé. A história que estamos estudando é a história da expansão da fé. A perseguição da fé é como que um instrumento da perspectiva divina para a expansão da fé. A fé se expande na medida que é perseguida. Esse é um fenômeno curioso demais. A fé cristã, ela tem um resultado diverso daquele pretendido por seus algozes. Os algozes do cristianismo tentam reprimir o avanço do evangelho por meio das suas medidas violentas. Mas o que nós percebemos na história, e mesmo os inimigos da fé perceberam ao longo da história, é que essas perseguições, na realidade, promovem ainda mais a fé. Fazem com que a fé se espalhe ainda mais. É uma espécie de ironia que existe na história do cristianismo. Quanto mais o cristianismo é perseguido, mais ele se expande. Isso aconteceu já no comecinho do livro de Atos. Quando houve uma terrível perseguição contra os crentes de Jerusalém, eles saíram de Jerusalém e foram para outras regiões, e chegaram até Antioquia da Síria. E por causa dessa perseguição, eles se espalharam por várias partes daquela região, por vários lugares ali, nas proximidades ali circunvizinhas, espalhando o evangelho, levando o evangelho a outras regiões. Então, esse é um fator interessante, e é isso que temos aqui. O autor do livro de Atos, Lucas, ele não quer, o objetivo dele não é mostrar o sofrimento dos cristãos, ou mostrar a história da perseguição da igreja primitiva. Não. O que ele quer mostrar é como a igreja primitiva se expandiu em sua mensagem. E para isso ele mostra como inclusive a perseguição dos perversos contribuiu para isso. Continuando aqui, isso porque essas perseguições colocam os crentes em lugares onde eles jamais estariam para anunciar a fé. Quando os missionários teriam acesso ao interior da prisão onde estavam outros presos? Quando eles poderiam acessar aquele lugar terrível onde estavam ali outros presos, e conforme veremos, presos que ouvirão a mensagem da fé? Quando eles poderiam ter essa oportunidade de estar ali, testemunhando ali? Então, a perseguição faz isso, coloca os crentes em lugares inusitados, em lugares onde eles podem testemunhar, lugares que de outra forma eles jamais teriam como acessar. E, prosseguindo aqui, além disso, essas perseguições fornecem uma oportunidade de crescimento espiritual única aos missionários, que aprendem a louvá-lo e a depender dele nas situações mais difíceis, conforme veremos no próximo bloco do texto que estamos estudando, da passagem que estamos estudando. É interessante observar isso. Em meio a todos esses reveses, perseguições, injustiças, sofrimentos, os missionários, os crentes, amadurecem.
Então, é como se Deus agisse de modo irônico, aqui zombeteio até, por que não, em face dessas questões. Ele usa os maus, ele usa os perversos para promover dois valores fundamentais, essenciais: a expansão da fé, fazendo com que ela chegue a lugares onde ela jamais chegaria se não houvesse a perseguição, e o amadurecimento espiritual dos seus servos, que diante da perseguição são exercitados na esperança, na perseverança, no louvor, na gratidão em qualquer situação. Então, diante disso, nós temos que aprender com os apóstolos, conforme veremos daqui a pouco. Temos que louvar a Deus pelas perseguições. A rigor, é isso que nos sobra, louvar a Deus pelas perseguições.